Tu já teve a sensação de que tu estava segurando algo que já pediu para ir embora? Não é uma sensação aguda, uma dor forte. É como se fosse um incômodo. É uma sensação de que não existe mais troca entre tu e aquilo que tu vem carregando. Aquilo que tu vem tentando sustentar, porque talvez era familiar para ti. Que talvez em algum lugar no teu subconsciente tu entende que tu precisa carregar aquilo, que tu precisa dar continuidade para aquilo. Pode ser um papel que tu exerceu por anos e que agora já não te representa mais. Pode ser uma crença que já te protegeu, mas que agora te limita. Pode ser uma fase da vida que tu viveu, que foi intensa, que foi bonita, que foi tua, mas que encerrou. E pode ser até uma versão de ti mesma, que tu construiu com muito cuidado, com muito carinho, mas que de repente, de uns tempos para cá, tu sente como se fosse um figurino e não mais a tua pele, a tua essência. Tem essência ali, mas tem algo que já não faz mais parte. Hoje a gente vai falar sobre outonar, a arte de deixar ir o que já cumpriu sua função. Respira comigo. Inspira profundo e solta. Agora, faz mais algumas respirações e dessa vez te visualiza em um momento outono da vida. A gente está chegando no equinócio de outono. Essa estação tão potente no que diz respeito ao deixar ir. As folhas das árvores, que já cumpriram sua função, caem nessa época do ano. E são justamente essas folhas que protegem e nutrem o solo dessa mesma árvore. É um processo que não é fácil de fazer, mas a inteligência da própria natureza faz isso de uma forma perfeita. E a gente pode fazer também. A gente está entrando aqui no Hemisfério Sul, no equinócio de outono. Essa estação que eu acho tão linda. As árvores ficam lindas, né, com aquela coloração amarelada. O clima começa a ficar mais ameno, mais gostoso, agradável. E tem algo no ar que fica inspirando mudanças. Eu quero te convidar a olhar para esse momento, no qual a própria natureza nos ensina algo precioso. Nesse momento de mudança, que é uma mudança drástica, parece que ela acontece de repente. Mas não, ela está acontecendo dia após dia e a gente percebe quando a mudança fica visível. A árvore, no outono, a maioria das árvores, perde as folhas. E isso não acontece porque ela errou, porque ela falhou, porque ela está doente. Isso acontece porque ela está viva. E é parte do processo da vida dela deixar ir as folhas que cumpriram a sua função. Elas cumpriram a função em uma estação, em um ciclo. E depois disso, é importante que a árvore solte elas, para ela continuar viva, para ela continuar recebendo o máximo de vida possível. Eu quero te convidar a olhar para esse momento com muita atenção, para que a gente possa aprender com a natureza ou relembrar algo que a gente esquece com frequência. A árvore não perde as folhas porque ela adoeceu, ela não está em colapso, ela não falhou, ela não errou por ter crescido tanto durante a estação do verão. O que acontece é algo quase oposto disso. Com uma sabedoria orgânica, a árvore corta voluntariamente o fluxo de nutrientes para as folhas. Ela sabe, de uma forma que vai além da consciência, que o que serviu para o verão não é a mesma coisa que vai servir para o inverno. E que a folha cumpriu a função dela. Ela transformou luz em energia, sombra em abrigo para as raízes dela não ficarem tão expostas durante o calor. E que agora o ciclo dessas folhas específicas chegou ao fim. E as folhas caem. Elas não caem como uma derrota, mas elas caem como uma conclusão de ciclo. Acabou. Já fez o que tinha que ser feito
E agora, nessa transformação, própria folha que caiu, ela serve outro propósito. Ela serve o propósito de nutrir o solo, que vai também nutrir essa mesma árvore através das raízes. É algo muito precioso. Mas, para isso, a árvore precisa fazer essa ação que ela faz naturalmente, de cortar o fluxo de energia para aquilo que já não vai mais nutrir ela. Então, ela não fica nutrindo algo que não tem troca. E com isso, ela solta, ela desapega e ela se nutre de outra forma daquilo que já cumpriu. E essa árvore que fica com os galhos pelados, né, no inverno, às vezes a gente olha e a gente pode até pensar que ela tá morta, né? Mas ela não tá. Ela tá ali, quieta, em silêncio, recolhida, salvando energia. Tem algo dentro dela já em movimento. É um movimento que não é visível do lado de fora. Mas ela está preparando algo especial para o momento certo. E como parte da natureza que somos, a gente também vive outonos. E a gente não vive um só, a gente não vive um outono por ano, como a natureza. A gente pode viver muitos outonos. Todas as fases de transição que a gente vive, nas quais a gente precisa desapegar, nas quais a gente precisa fazer esse corte de nutrição para coisas que já não nos nutrem mais, a gente está vivendo um tipo de outono. E eles são muitas vezes desafiadores, mas eles são preciosos porque eles precedem momentos de muito crescimento, de uma nova consciência, na qual a gente descobre novas formas de nos nutrir. Assim como a árvore, através das folhas que caem no chão. Agora eu vou sair um pouquinho do conceitual, né? Estou falando aqui dessa visão da árvore, dizendo, né, que a gente também passa por situações assim. Eu quero dar alguns exemplos mais práticos para que vocês possam ir se situando e, quem sabe, percebam que vocês também estão vivendo um outono agora, ou que vocês acabaram de viver um outono e agora já não estão mais nele, ou ficarem atentas para quando o outono chegar, vocês conseguirem já lidar com ele, sabendo que ele é muito importante, sabendo já o que vocês precisam fazer para aproveitar bem essa fase. Então, às vezes, a gente está vivendo uma relação que já não nutre mais. Ela pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação de casal, na qual tu percebe que, se tu mantiver ela, é como se fosse uma folha de árvore no inverno, que vai pegar frio, vai pegar geada, vai pegar vento, e ela mesma vai tirar a energia da árvore que precisaria estar guardando energia, salvando energia. E às vezes a gente vive relações assim, que sugam a nossa energia, que não são mais fonte de nutrição. E nesses casos é importante, se a gente perceber que realmente não tem mais vida ali, não tem mais fonte de nutrição ali, não tem jeito mais de reativar essa fonte de nutrição, porque tem relações que passam por outonos e elas se renovam, mas ainda assim é importante que, quando isso acontece numa relação, que a gente desapegue de algo ali. Tem algo que precisa ser deixado porque já cumpriu a função. O que pode ser dentro de uma relação quando a relação sobrevive ao outono? A gente pode ter que deixar ir a ideia que a gente tinha daquela relação ou da pessoa com quem a gente se relaciona. Às vezes a gente inicia um relacionamento e a pessoa era de um determinado jeito e ela vai mudar. Tomara que ela mude porque é sinal que ela cresceu. Tomara que a gente mude porque é sinal que a gente cresceu. Então, é muito importante que na relação que sobrevive ao outono, ambos desapeguem da versão que estava acostumada da pessoa com quem está se relacionando. Porque senão fica aquela cobrança, mas tu era diferente quando a gente se conheceu. Não é, tu não era assim. E daí fica uma cobrança para que a pessoa fique parada no tempo e não mude, não evolua. Nada do que ela trouxer de novo para a relação vai servir porque a pessoa está presa na versão de sei lá quantos anos atrás. Isso não é justo com a pessoa. Não é justo contigo se tu estiver vivendo esse tipo de pressão, e não é justo com a pessoa com quem tu está te relacionando se tu fica cobrando dela
que ela seja a mesma. Em essência, a gente continua sendo a mesma pessoa. Mas a pessoa com quem a gente se relaciona, por mais que ela nos conheça, ela não acessa sempre a nossa essência, nem nós mesmos acessamos sempre a nossa essência. Porque tem muitas camadas, tem muitas personas, tem muitos papéis que a gente cumpre, que nem sempre tem espaço para a nossa essência estar ali. Então, esse é um dos pontos. Dentro das relações, temos as relações que talvez já não faça mais sentido sobreviverem, porque exigiria muito da nossa energia vital e não tem da outra parte essa mesma doação. Então, a gente daria a nossa energia vital, essa que agora a gente talvez precisaria para viver o processo de transformação que vai nos deixar mais fortes, mais vivos logo ali na frente. Essa talvez não valha a pena tu levar. É uma avaliação bem íntima, que tu tem que fazer com muita cautela. Mas, a partir do momento que tu perceber que tu já sabe o que está acontecendo ali, é importante que a ação interna seja externada. Aí temos, então, também a opção de a relação continua, mas eu preciso desapegar da ideia que eu tinha da pessoa com quem eu estou me relacionando e a pessoa com quem eu estou me relacionando também precisa desapegar da ideia de que eu tenho que permanecer igual. Temos também o caso de carreiras que muitas vezes a gente dedicou muita energia, a gente estudou, a gente se dedicou muito, mas que às vezes chega um momento e a gente não consegue mais se ver ali. A gente não se sente mais vivo, mais feliz, nutrido naquele ambiente. Às vezes é o emprego e às vezes é a carreira. E daí são coisas diferentes também, cada um faz a sua análise aí. Às vezes é só o ambiente. Às vezes é o ambiente de trabalho que é hostil para ti, as pessoas com quem tu convive no trabalho que fazem tu deixar de amar aquilo que tu construiu. Daí pode ser que só uma mudança de ambiente, seja sair do teu emprego, né, já tendo outra coisa em vista. E às vezes é uma mudança um pouquinho mais radical que vai exigir um desapego um pouco maior, que é mudar de carreira. Eu fiz isso. Eu fiz isso já algumas vezes, mas eu acho que a que foi mais chocante para as pessoas à minha volta, não tanto para mim, porque eu fiz já querendo muito fazer, foi quando eu larguei a carreira, né, profissional dentro do comércio exterior para trabalhar exclusivamente com yoga. Para a família foi um choque, para alguns amigos, amigos até não chegaram a falar tanto, talvez se falaram, falaram pelas costas, não sei. Mas a família ficou preocupada. Eles não tentaram impedir o movimento, mas eu lembro muito da minha mãe perguntando se eu estava ainda mandando currículo para empresas quando a gente voltou. Eu e o Léo passamos 14 meses viajando pelo mundo. E quando a gente voltou, eu estava muito decidida, era com yoga que eu ia trabalhar, não queria trabalhar mais com outra coisa, não conseguia me imaginar mandando currículo, fazendo entrevista e depois o pior era ficar 8, 10 horas por dia dentro de um escritório. Ai, não conseguia imaginar. Eu sentia que aquilo ali não me nutria mais. E a minha mãe me perguntava toda vez que ela me via se eu já tinha mandado currículo, como é que estava a busca. E eu dizia, mãe, eu não estou procurando emprego, estou fazendo esse meu movimento. E é claro, como todo movimento, ele fluiu até rapidamente, mas no início, duas pessoas que passaram 14 meses viajando, voltam sem dinheiro, precisava do começo, né, até a roda girar. E é claro, quando comentava alguma coisa, não, tá indo, mas ainda tá difícil. E ela ficava preocupada, que eu não tinha então a carteira assinada, como é que ia ser, com plano de saúde, tudo mais. E chegou um momento que eu estava tão firme naquela minha decisão que eu sentei com ela e disse: mãe, olha só, eu preciso te falar uma coisa. Eu não vou
conseguir continuar convivendo contigo se tu não apoiar a minha decisão. Eu vou ter que ficar um tempo sem vir aqui, porque eu tô numa fase que eu preciso focar e eu preciso acreditar. E se tu não acredita no que eu tô fazendo, eu acabo ficando com menos força. Então, eu vou me afastar um pouquinho. Eu entendo a tua preocupação, mas eu acredito muito no que eu tô fazendo. E quando eu falei aquilo, na hora ela disse: Nossa, me desculpa, eu não percebi que eu estava fazendo isso. E a partir dali, daquele momento, ela começou a me apoiar ativamente. Inclusive, se vocês olharem o meu Instagram, os posts que eu faço, ela curte tudo, ela comenta sempre que ela consegue, ela compartilha. E foi assim desde aquela conversa que eu tive com ela. Ela é muito maravilhosa, mas às vezes falta quando a gente percebe essa resistência aos nossos outonos, aos nossos desapegos. Às vezes a gente já desapegou, mas as pessoas na nossa volta não desapegaram do que elas tinham de visão para gente. E muitas vezes por preocupação, por amor. Mas tem o amor que ele não é um amor que leva para a vida. Ele é o amor que tem medo. É o amor de medo de que a pessoa sofra, medo de que a pessoa. É um amor que não confia na pessoa, que não encoraja a pessoa, que não vê a potência da pessoa. Porque quando a minha mãe me olhou e ela entendeu que eu estava firme ali, ela me viu potente. E ela acreditou em mim. E ela ter acreditado em mim foi muito bom. Me fortaleceu demais. Não tem nada que nos fortaleça mais do que as pessoas à nossa volta acreditarem na gente e apoiarem e ajudarem a gente a seguir do jeito que elas podem. Elas não são obrigadas a fazer como a minha mãe faz, curtir tudo que eu posto, comentar e dar incentivo. Não é esse o movimento. É claro que se faz isso é até melhor, né? Mas a gente não precisa cobrar isso das pessoas. Se a gente receber, ótimo. Mas se não, essa essa atitude, sabe, de falar com amor para a pessoa que o amor dela tá nos dificultando para a gente dar os passos que a gente precisa dar nessa fase. Essa fase que não é fácil já, ela é uma fase desafiadora, o deixar ir, o desapegar, mas quando tem alguém que a gente ama, que a gente confia no que aquela pessoa nos diz, quando ela não acredita na gente, quando ela não acredita no nosso sonho, a menos que a gente seja muito teimoso, rebelde e queira ir contra, a gente vai ficar abalado. Então, esse processo do outono, da vida, também precisa ter esse cuidado das pessoas à nossa volta. E a gente precisa também ter cuidado para não limitar os outonos das pessoas que a gente ama. Porque também a gente, né, tudo que eu trago aqui de reflexão, eu não estou culpando uma pessoa ou outra. Eu estou dizendo que acontece muito de, nas relações mais próximas, acontecer esse tipo não é nem jogo, de fala que é por amor, mas é amor com medo. Eu gosto do amor mais livre, do amor que encoraja, que impulsiona, que diz, vai, tô aqui para ti, te encorajo junto. No que precisar, pode contar comigo. Esse é o amor que leva para a vida. Claro que se a pessoa estiver ali à beira do precipício querendo, né, encorajamento para pular, não, né? Mas na maioria das vezes não é isso. É só quando a pessoa faz algo diferente do que o sistema está acostumado. Imagina, na minha família, foi assim, o pessoal, foi a geração da minha mãe que começou a ter graduação. Aí depois, os sobrinhos, né, que foi a minha leva ali, começamos também a ter graduação. E eu simplesmente peguei a minha graduação, coloquei do ladinho ali. Não importa. Aprendi, sim, valeu a pena, valeu. Pude fazer depois mestrado porque eu tinha uma graduação. Estou podendo fazer pós-graduação porque eu tenho uma graduação. Eu gosto de estudar e não me apego ao que eu estudei. Mas essa é a minha personalidade. Minha personalidade é um pouco desapegada até demais. O outono me encanta por isso, porque ele me deixa livre para ser quem eu sou. Eu gosto de soltar para ver o que está disponível ali de novo. Porque eu sei que o essencial fica.
E aí temos alguns outros desapegos que podem acontecer, e esses são bem sistêmicos. Às vezes a gente percebe que um lugar que a gente vinha ocupando já não tem mais como a gente ocupar ele. A gente percebe que a gente quase adoece ali. Por exemplo, de filha obediente. Quando a gente já tem, sei lá, quase 40 anos e a gente ainda é uma filha obediente. A gente faz somente o que tem aprovação dos pais. Chega um momento que a vida cobra que a gente haja de acordo com o que a gente quer. A nossa vida cobra. Tem algo lá dentro da gente que começa a ficar inquieto quando a gente começa a se conhecer. Aí, como que eu me conheço? Eu comecei a ter uma noção do que eu gosto e eu não dou bola para isso, porque meu pai e minha mãe não concordam. A vida do pai e da mãe é preciosa. Eles têm uma vida inteira para fazer o que eles acreditam, o que eles gostam, o que eles querem. Aí tem momentos que eles projetam na gente o que eles gostam, o que eles querem, o que eles acreditam. E é muito difícil decepcioná-los. É muito difícil a gente assumir que a gente não tem a mesma visão. A gente não gosta daquilo. Ou de algum detalhe. Às vezes tem coisas que a gente concorda, que a gente gosta, que a gente dá seguimento. Mas nós somos seres individuais. Eles nos deram a vida, nos deram passagem, mas nem sempre eles vão nos dar o caminho que é o caminho certo para a gente. O caminho é nosso. A gente precisa assumir isso, essa grandeza no sentido de crescer. Somos adultos. A partir do momento que somos adultos, tem gente que adulta cedo, que logo assume a responsabilidade por ter recebido uma vida e querer fazer algo muito bom com ela. Querer fazer algo que se preencha. E tem gente que demora para se sentir autorizado a ter a própria vida, a ser dono da própria vida. Não tem um certo e errado nesse sentido, mas aqui eu estou falando de reflexão profunda sobre aproveitar bem a vida que nós recebemos. Quanto antes a gente tiver essa noção de que ninguém vai ir lá fazer uma pesquisa sobre a gente. Ai, deixa eu observar a Rebeca, do que a Rebeca gosta. Porque daí eu vou falar para ela que ela pode fazer o que ela gosta. Deixa eu ver como é que ela pode ser feliz. Deixa eu dizer para ela, porque assim, tem muita gente que diz pra gente o que a gente tem que fazer, o que a gente vai gostar, como que a gente vai ser feliz. Nossa, eu já tive muitas pessoas que me disseram bem certinho como resolver meus problemas, minhas coisas, minha vida. Era a resposta certa? Geralmente não, porque a pessoa não sabe o que é viver a minha vida. Assim como eu tenho certeza que quem está aqui me ouvindo já ouviu muito pitaco de como deveria fazer para resolver alguma situação na sua vida. E como que deveria fazer para ser mais feliz? Não quero dizer que ninguém mais pode falar sobre a sua visão de mundo, sobre dicas do que a gente pode fazer para viver melhor. Eu acho que essas conversas elas são válidas. Eu aqui estou falando para vocês sobre a minha experiência, trazendo para reflexão coisas que vocês podem fazer, experimentar. Eu sempre trago aqui reflexões para vocês experimentarem. Eu tenho uma amiga que gostava muito de me pedir opinião. E ela já chegava pedindo, dizendo assim: Eu sei que tu não gosta de dar opinião, mas eu quero ela igual. E eu só dou opinião se alguém me pede. Eu aprendi, eu não sei quanto tempo faz já, mas eu me sinto muito desconfortável de dizer para a pessoa, para alguém, o que ela deveria fazer, sem que ela tenha me perguntado, ou sem que eu conheça o contexto real que ela está vivendo. E é muito difícil a gente conhecer o contexto real, porque a pessoa nos traz algo muito dentro da visão dela, que é a visão que não consegue resolver a situação que ela está pedindo opinião. Então eu vou ter uma visão que já é um pouco cheia de pontos cegos. Mas, e daí eu tenho a minha visão daqui para a situação da pessoa, que também tem pontos cegos.
É muito complicado dar opinião. É uma responsabilidade enorme. Eu, particularmente, não gosto dessa responsabilidade. Eu prefiro ter a responsabilidade sobre as minhas escolhas, porque se der errado, eu que arco com elas. Eu não quero também que outra pessoa arque com a responsabilidade do que deu errado na minha vida. Ela não vai arcar, né? Eu posso culpar ela, mas na verdade quem vai pagar o preço sou eu. Se eu tomar uma decisão, se eu fizer uma escolha que não vai ser boa para mim. Então é bom que eu pense bem sobre o que eu estou escolhendo. Antes de gravar esse episódio, eu fiz uma pergunta lá no grupo da Roda Soul. Pra quem não sabe o que é o grupo que eu comecei na semana passada. Para todas que estão interessadas nas reflexões aqui do podcast, podem entrar lá, vão ser super bem-vindas. É onde a gente reflete antes de eu refletir aqui no episódio. E eu perguntei para elas se tinha alguma folha na vida delas pedindo para cair, mas que elas não estavam conseguindo soltar. E eu vou ler algumas respostas aqui para vocês que eu achei bem válidas, bem interessantes e quem sabe alguém aí se identifica. Uma das mulheres, que é uma grande amiga minha, falou sobre a ambiguidade de amar o que faz e ao mesmo tempo sentir que era hora de sair do trabalho. Eu já estava trabalhando há muitos anos na mesma empresa, tinha uma posição que foi conquistada com muito trabalho, muita dedicação, e realmente era difícil de desapegar daquilo. Ela ficou em uma encruzilhada por mais tempo do que ela acreditava que deveria. Então ela disse uma frase que eu achei bem legal, assim, que combinou muito com essa metáfora da árvore e das folhas. A árvore não soltou a folha, mas o vento fez ela soltar. Aconteceu um movimento dentro da empresa, no qual ela foi desligada. Ela viveu um luto, porque ela gostaria de ter soltado a folha, ela já sentia que era hora de soltar, mas ela não soltou, ela achava que faltava um pouquinho ainda, faltava um pouquinho ainda. E o vento veio e empurrou a folha foi embora. Depois de viver esse luto e alinhar um pouquinho, o que também impedia ela de soltar, porque ela sempre foi muito estudiosa, muito inteligente, dedicada, e ela sempre achava que faltava um pouquinho mais para aquele outro passo, para fazer aquela mudança que ela gostaria. E quando a vida empurrou, ela se percebeu tão capaz, tão potente, tão pronta já há muito tempo para dar esse passo, que ela foi acalmando o coração, foi se sentindo cada vez mais livre. A vida libertou ela. O vento veio, soprou aquela folha que, na verdade, estava sugando a energia dela, impedindo ela de dar os próximos passos. Então, muitas vezes, aquilo que... aquela uma frase clichê que fala que o chute na bunda empurra para frente, às vezes é muito precioso. Às vezes a gente está precisando de um chute na bunda e a vida vem e nos presenteia com ele. Aí teve uma outra que disse que ela sentia que já não pertencia mais ao lugar onde ela trabalhava, mas que sentia dificuldade de se abrir para o novo. Como se o desconhecido fosse mais perigoso do que o lugar que já não alimenta mais. Tem algo que também é uma frase que eu já ouvi bastante. E tem uma amiga que fala sempre: ai, tá na merda, mas é uma merda que eu já conheço, né? Então, às vezes a gente não quer soltar porque a gente não consegue ver possibilidade de que, mesmo que a dificuldade apareça ali na frente, ela pode nos trazer muita alegria. Ela pode nos trazer coisas maravilhosas, mesmo não sendo fácil. Mas agora também não está fácil. E a gente, além de não estar fácil, a gente não tem nem energia, não tem aquele entusiasmo, aquela empolgação para fazer acontecer, para deixar a vida mais nutritiva. Teve uma outra que nomeou de forma muito precisa: soltar o medo de seguir para o novo, que ainda não sei ao certo o que seja, mas o novo está lá me esperando. Adorei essas participações, gente. E as meninas são quase poetas ali, né? Às vezes a gente não sabe, não tem a menor ideia de para onde a gente está indo, do que nos espera ali na frente, mas tem algo que é chamado de fé.
né? De acreditar no nosso caminho, acreditar no que está ali nos esperando. E que para isso precisa ter espaço na vida. A gente acreditar que tem ar para a próxima respiração. Não sei se eu já falei isso em algum outro episódio, mas eu uso muito nas minhas aulas de yoga, que a nossa respiração é a maior lição de desapego que existe. Desde que a gente nasceu, a gente aprendeu que se a gente não soltar o ar, que já cumpriu a função dele dentro do nosso corpo, a gente morre. A gente precisa soltar o ar que já nos nutriu com o oxigênio que ele trouxe para dentro do nosso corpo. Se a gente não soltar ele, a gente não consegue inalar de novo. E daí o ciclo acaba. O ciclo de nutrição acaba. Então, se eu não solto, eu não ganho mais. Vai dizer que essa lição não é maravilhosa. A respiração em si, desde que a gente nasceu, a gente já está aprendendo isso. E aqui, com quase 40 anos, de vez em quando, é difícil de integrar isso completamente na vida. Solta, o novo tá ali, ele é precioso, ele vai te nutrir. E não quer dizer que a gente não continue nutrindo o que ainda está nutrindo, tá? Não é para simplesmente mudar tudo todos os dias, o tempo todo. Tem ciclos que duram mais do que a respiração. A respiração é um ciclo curtinho, muito potente, que acontece o tempo todo enquanto que a gente está vivo. Ela é sempre um lembrete. Mas tem coisas que levam mais tempo para a gente precisar soltar para vir de novo. Aí teve uma quarta mulher que compartilhou algo muito especial aqui e que ela trouxe a visão real da transformação. Ela está vivendo um sonho, uma mudança que ela e a família escolheram. Ela se mudou com a família, se mudou de estado, mudou de cidade, então tanto ela quanto o marido deixaram para trás as profissões que tinham, os empregos, né? E foram morar perto do mar, que era um sonho antigo dos dois. E ainda assim, ela está sentindo o caos, o desconforto, a areia nos pés, que ela preferia que não estivesse dentro de casa. Ela disse que incomoda ela a areia dentro de casa, a areia nos pés, mesmo sendo a areia era parte do sonho. Tu não mora perto da praia sem ter areia por perto, né? Eu moro aqui na praia também, eu sei que a areia é parte do morar na praia. Então, ela começou a perceber que tem coisas no sonho que não são perfeitas, mas que são parte do sonho. E daí ela precisa desapegar dessa visão que ela tinha antes de morar e aceitar agora o todo da nova fase. E isso é muito precioso quando a gente consegue fazer. E ela disse: a gente vê que se incomoda mesmo vivendo o que queria. E aí começa a pensar por que esse incômodo. E vai soltando, devagar, mas vai. Eu achei muito lindo e muito importante essas reflexões que elas trouxeram. Porque cada uma que trouxe a sua contribuição está vivendo, de certa forma, um momento outono. E já viveram outros em outros momentos do ano, na sua vida. E vocês que estão aqui me ouvindo, provavelmente, se pararem para pensar, vão perceber que estão em algum momento outono também. Tem algo aí pedindo, por favor, me solta. Por favor, me solta para que tu viva melhor, para que eu viva melhor. Para que eu possa te nutrir de outra forma, talvez. E tem esse lado do outono que eu acho muito importante a gente olhar, que ele não acontece só quando as coisas não vão bem. Às vezes ele acontece quando a gente está vivendo o sonho. Às vezes ele acontece quando a gente está vivendo exatamente o que a gente queria viver, mas que é um momento de mudança. Momento de mudança gera certo caos, gera incômodo, gera alguma insatisfação, porque quando tudo muda, vem um pacote de coisas que não são só as coisas que a gente escolheria no cardápio, né? Aí eu pergunto se é tão natural outonar, né? Se a árvore faz isso com tanta facilidade, sem esforço, por que pra gente é tão difícil? Acho que a primeira razão é que a gente confunde a folha com a árvore. A gente acha que se a gente soltar o papel que a gente está cumprindo, a crença que a gente está carregando há tanto tempo, aquela versão de nós mesmas, a relação que já não está mais indo bem, a gente acha que não vai sobrar nada. A gente acha que a nossa vida não vai mais ter sentido
se a gente soltar aquilo. Mas a árvore não morre no outono. A vida dela não tá nas folhas, tá nas raízes, no tronco, tá na essência de quem ela é. Tá na capacidade de continuar respirando, continuar vivendo sem ornamento. A segunda razão pode ser o medo de sermos vistas sem a folhagem, que é aquilo de ficar desnuda do papel enquanto a gente atravessa o inverno da alma, que são os períodos de travessia mais profundas. A gente às vezes vive outonos mais tranquilos e às vezes a gente vive um outono que precede um inverno bem rígido. E nesse caso, a gente pode ter medo de soltar as folhas porque a gente acha que elas nos protegem. Mas na verdade, né, assim como na natureza, muitas vezes as folhas estão, se a gente não soltar elas estão roubando a energia que a gente precisaria para resistir à travessia. E a terceira razão é de que as folhas que a gente está carregando não são nossas. E é muito difícil soltar quando a gente está carregando algo por lealdade. Aqui já é um papo mais sistêmico. Às vezes a gente está carregando folhas que são das nossas mães, das avós, bisavós, ou de qualquer ancestral, pessoas que vieram antes de nós. E quando a gente percebe que aquilo não faz sentido pra gente, a gente pode até ter vontade de soltar. Mas esse soltar pode ser que a gente sinta como se fosse traição. Mas não é, na verdade, é o contrário. É a gente solta honrando. A gente solta sabendo que se a nossa mãe viveu aquilo, é porque ela era dela para viver. A gente não precisa viver também para que aquilo seja honrado. A gente solta dizendo o que tu viveu foi suficiente. Foi dor suficiente, foi esforço suficiente, foi coragem suficiente. Tu és suficiente. Eu posso seguir o meu caminho porque eu não preciso viver isso de novo para validar. Tu já validou. E quando a gente faz isso, a gente sente isso no nosso corpo, a gente fica livre para soltar as folhas que não são nossas e seguir o nosso caminho. É importante que a gente saiba que o outono não deve ser forçado, mas a gente deve acompanhar ele de perto. A gente deve observar e se fazer a pergunta constantemente: o que na minha vida encerrou, já cumpriu a sua função? Porque a folha que cai da árvore, ela não precisa ser feia para cair. Ela pode ser linda e ela pode ter cumprido lindamente o seu papel. Assim como as coisas que a gente desapega ao longo da vida, as fases que a gente viveu com muito amor, com muita vida ali, mas que quando chega um momento, a gente honra aquilo que a gente viveu, se despedindo daquilo, deixando a memória boa, deixando o que ela agregou, o que ela nos fez crescer e também, talvez, o que a gente contribuiu com aquilo, com aquele ciclo que encerrou. A gente pode também olhar para a gente, para a nossa função num ciclo que encerrou e a gente pode entender o desapego das pessoas com quem a gente conviveu quando talvez a gente for a folha do outono da pessoa. Não é fácil, mas a gente observando os movimentos da sabedoria da vida, porque a vida tem uma sabedoria que é natural. Eu gosto muito de perceber que a gente vai fazendo esses movimentos aqui, das reflexões que eu estou trazendo, mas na realidade, o que a gente precisa fazer mesmo é observar, sentir, observar e agir sem, na verdade, um movimento tão brusco. O movimento externo, ele é um movimento que já está acontecendo dentro da gente. Quando a gente faz o movimento externo, a gente nem se assusta, porque é algo que está já muito tranquilo no nosso coração. É uma folhinha, por exemplo, que quando ela cai, a gente já sabia que ela ia cair. Porque a gente, dentro da nossa inteligência, nossa sabedoria interna, a gente parou de nutrir ela. A gente parou de gastar energia com ela. A gente sabia que era o momento do encerramento do ciclo. Eu vou fazer algumas perguntas que podem te ajudar a identificar onde tu está sendo chamada a outonar. O que tu carrega que já não tem mais fluxo?
Não dor, não conflito, mas simplesmente a ausência de troca ou de vida. Existe algum papel, crença ou identidade que tu tá mantendo mais por medo do vazio do que por escolha genuína? Se tu soubesse que do outro lado do soltar existe algo mais alinhado com quem tu tá te tornando, o que tu soltaria hoje? Gente, outonar não é abandono, não é indiferença, não é esquecer o que foi. É honrar o que foi. E permitir, sabe aquilo? Permite que o soldado tenha uma morte honrosa. Deixa aí, antes que aquilo prejudique. Esse outonar é confiar que a árvore sobrevive ao inverno. É saber que por baixo desses galhos sem folha já tem algo acontecendo. Que a primavera que vai vir depois do inverno, ela não vai ser igual a nenhuma outra primavera que tu já viveu. E que isso pode ser algo muito bom. Isso é a vida. É quem tu tá te tornando quando tu permite a mudança acontecer. Então, o outono chegando para mostrar com todas as suas cores laranja, douradas, que esse período de outono pode ser bonito, que esse desapego pode trazer cor para a nossa vida. Eu te convido a se permitir, se observar, observar os movimentos naturais que estão acontecendo na tua vida e deixar ir o que já cumpriu a sua função, o seu papel. Se quiser comentar aqui alguma das reflexões que mexeu contigo, o que tu percebeu que realmente está na hora de deixar ir, eu vou gostar muito de ler o teu comentário. Esse movimento precisa acontecer sem pressa, sem forçar, sem se cobrar, sem segurar a folha que está pronta para ir, mas também sem forçar a queda de uma folha que ainda não está pronta. Entende o outono como um processo que tu não força, mas que tu observa e tu vai acompanhando e vai agindo conforme o que se mostra. Só tu sabe o que já está pronto para ser solto aí na tua vida. E se tu ainda não sabe, a pergunta já é um começo. Te pergunta, te observa e segue em frente. Obrigada por ter estado aqui comigo para mais um episódio, mais uma reflexão profunda. Se tu sente que essa reflexão pode servir para uma amiga, encaminha para ela. Vamos seguir juntas nesse movimento de autoconhecimento, transformação. E se tu ainda não tá na Roda Soul, entra lá, é o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente aprofunda essas conversas. Ainda tá no comecinho, quem estiver entrando agora vai ser as nossas primeiras soulettes. O link para entrar no grupo está aqui na descrição do episódio. Vou ficar muito feliz de te ter lá comigo. Um beijo, até semana que vem.